Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Hoje, o primeiro manhã com o Evangelho dessa semana, né? Segunda-feira, nós não conseguimos nos reunir, mas estamos aqui nos reunindo no nome do Senhor, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está aqui assistindo conosco ao vivo e você que vai assistir também ao decorrer desse dia. Seja a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome do Senhor. Nós estamos hoje no dia 29 de abril de 2026, vivemos a quarta semana da Páscoa, amém? Que o Cristo ressurreto possa abençoar cada irmão e cada irmã no nome do Senhor. Vamos ver aqui quem já chegou ao vivo conosco? Evangelista Antônia Lúcia, Deus abençoe essa manhã. Denise Souza, Deus abençoe nessa manhã. Ana Paula Santos Melo, Deus abençoe nessa manhã. Isaura de Jesus, Deus abençoe nessa manhã. Todos os irmãos que estão entrando ao vivo e aqueles que vão ver ao decorrer do dia, amém? Se você for ver ao decorrer do dia, coloque o horário que você está vendo, em nome de Jesus, amém? Amados, sem mais delongas, né, que a gente já atrasou um pouquinho para entrar, João 12, 44 é o evangelho do dia. João 12, 44. Vamos fazer essa leitura em nome de Jesus. Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Ramon Martins, Deus abençoe, querido. Fátima Zanon, Deus abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amados, Jesus, ele nos ensina hoje pelo Evangelho que quem crê nele não crê apenas nele. Crê no Deus que o enviou. Porque Jesus, ele é um presente de Deus enviado para a humanidade. Jesus é um presente de Deus enviado para a humanidade. Por isso, quando nós cremos em Jesus, por isso que quando nós cremos naquilo que Jesus veio fazer na terra, nós não estamos apenas crendo em Jesus. Nós estamos crendo que verdadeiramente Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Essa é a nossa confissão. Jesus envia o seu Filho para nos salvar. Então, é muito além apenas de acreditar em Jesus. É acreditar que o próprio Deus o enviou. Amados, quando muitas pessoas elas dizem assim, eu acredito em Deus. Mas você acredita em Jesus? Ah, mas Jesus não tem prova que ele existe. Ou Jesus foi apenas um grande profeta, não é o Salvador. Eu acredito, mas a Bíblia foi escrita por mão de homens.
né? Não dava para ser por alienígenas, né? Tem que ser por homens. Mas quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você acredita na obra redentora de Jesus, você está acreditando em Deus. Então, acreditar em Deus vai muito além de você apenas falar com palavras. Você professa verdadeiramente com o coração que acredita em Deus quando você recebe o plano A de Deus, né? Que Deus não tem plano B, o plano A de salvação, que é Jesus. Nós precisamos de Jesus. Para crermos em Deus, nós precisamos de Jesus. Para irmos a Deus, nós precisamos de Jesus. Para chegarmos no céu, nós precisamos de Jesus. Para as nossas orações serem atendidas, nós precisamos de Jesus. Jesus é a senha de Deus para a humanidade. Você vai você se hospeda num hotel, principalmente hoje em dia, né? Você recebe um cartão magnético. E sem aquele cartão magnético, né, que você coloca lá na porta do seu quarto, você não consegue entrar. É mais ou menos isso. Como que você vai acreditar que aquele é seu quarto? Ou que aquele é o seu hotel se você não tem o cartão magnético desse hotel para entrar no seu quarto? Jesus é a porta do céu, irmãos. Não adianta apenas falarmos que nós acreditamos em Deus, que nós cremos em Deus, se você não acreditar, não viver e não ter experiência com o presente que Deus enviou, ou o cartão magnético de Deus para mim e para você, que é o próprio Senhor Jesus. Por isso que Jesus é muito claro, quem crê em mim não crê em mim, mas crê naquele que me enviou. Por quê? Porque foi Deus que enviou Jesus. É interessante que quando nós terminamos as nossas orações, né, nós oramos, às vezes fazemos uma infinita lista do que nós precisamos, do que estamos, na verdade, preocupados, e no final a gente sempre termina a nossa oração como o próprio Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: em nome de Jesus, amém. Todas as nossas orações precisam terminar pedindo em nome de Jesus. Por quê, amados? Porque Jesus é o presente de Deus para entrarmos no céu. Jesus é a senha que nos dá acesso ao trono da graça. Eu não posso apenas orar, amém. Mas qual foi a senha? Foi por causa de você mesmo? Não. Eu não tenho o direito de entrar diante do trono da graça. Você que está me ouvindo nessa manhã não tem direito. Nós somos totalmente adêmicos. O que é adêmicos? Descendentes de Adão. Pecadores. Mas quando nós entramos diante do trono da graça e falamos a senha, em nome de Jesus que nós oramos. Irmãos, o mundo espiritual, ele se movimenta. Os anjos se movimentam. Os demônios tremem. Os céus se abrem. Porque o nome de Jesus é poderoso. Por isso, nessa manhã, nós cremos em Deus, porque nós acreditamos na obra redentora de Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa urgentemente aceitá-lo. Você precisa reconhecê-lo como Senhor e Salvador pessoal. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador pessoal, nós recebemos a senha de entrar diante do trono da graça. Então, amados, eu preciso ter a senha.
Sem a senha, nós não entramos. Então a senha é crer no Filho. Porque se eu creio no Filho, eu também estou crendo no Pai. E quem vê a mim, aquele vê aquele que me enviou. Jesus é a figura de Deus. Jesus é a imagem de Deus. Lembra quando Tomé fala assim, Senhor, só peço uma coisa, nos mostre o Pai. Aí Jesus fala assim para Tomé, Tomé é sempre vacilando, né, irmãos? Tomé fala assim, Jesus fala assim para Tomé, Tomé, andaste tanto tempo comigo e vocês ainda não entenderam? Mostram o Pai, eu e o Pai somos um. Então, amados, não tem como separar a divindade de Deus e a divindade de Jesus Cristo. Eles são um. Se eu falo com um, eu falo com o outro. Mas eu preciso entender que o Pai Supremo de todas as coisas nos deu o seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos. Então, quem vê Jesus, vê ao Pai. E olha o que o texto ainda vai dizer. Eu vim como luz para o mundo, a fim de todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Olha que forte, amados. Você e eu não fomos chamados para vivermos em trevas. Você e eu não fomos chamados para viver debaixo de julgos satânicos e malignos, porque todo aquele que crê em Jesus não vai permanecer em treva. Ele é a luz. Jesus é a luz do mundo. Eu vim como luz para o mundo. Então, nessa manhã, amados, não aceite estar debaixo de nenhum tipo de trevas. Seja a treva da enfermidade, seja a treva da mágoa, da falta de perdão, seja a treva, querida, da ansiedade, da depressão. Nessa manhã nós temos a luz do mundo. Jesus, a luz do mundo. Né? Domingo nós celebramos o Bom Pastor. Né? O quarto domingo da Páscoa, nós celebramos o Bom Pastor. Eu tenho até aqui uma imagem linda do Bom Pastor. Aqui, ó. O Bom Pastor. Aquele que cuida das suas ovelhas. Amados, nós não nascemos para estar nas trevas, porque Cristo veio para que nós estivéssemos na luz. Por isso, nessa manhã, peça a Deus, né? Peça a Deus que nos coloque na luz, que a sua luz ilumine o seu caminho. Qualquer decisão que você precisa tomar no dia de hoje, peça ao Senhor, Senhor, ilumina minha mente, ilumina os meus caminhos. Senhor, ilumina as minhas decisões. Eu não quero tomar nenhuma decisão precipitada, porque eu preciso da tua luz. A luz do Senhor Jesus, ela é tão forte que aonde ela chega, as trevas precisam sair. Então, o que você precisa resolver no dia de hoje? Peça a luz de Cristo. Porque eu vim como luz, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em treva. É palavra de Deus para você nessa manhã. É palavra de Deus para mim nessa manhã. A minha casa vai estar debaixo da luz de Cristo. A sua casa, os meus negócios, os seus negócios, está debaixo da luz de Cristo. Olha o que o 47 vai dizer. Se alguém ouvir as minhas palavras e não guardar, eu não julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Jesus, ele vem, amados, com o intuito de salvação. A vinda do Senhor Jesus é para resgatar o pecador. Jesus quer resgatar gente, eu me boto como o primeiro pecador que Jesus veio resgatar.
Jesus veio resgatar você. Jesus veio resgatar o estrupador. Jesus veio resgatar o assassino. Por quê? Porque a função e a missão de Jesus é resgatar o mundo do pecado. Ele não veio para julgar, para condenar, né? Jesus não veio para trazer o jugo ao mundo. Jesus veio para salvar. João 3,16 vai dizer isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas quem rejeita, irmãos, porque tem gente que rejeita. Quando eu ouço e não obedeço, eu estou rejeitando. Quando eu sei e eu não pratico, eu também estou rejeitando. E quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu falei o julgará no último dia. Amados, consegue entender? Não é Jesus que vai julgar, é a palavra do Senhor Jesus. Se eu sei que é pecado, amados, e eu mesmo assim permaneço pecando, quem é que está me condenando? Jesus? O meu pecado que eu insisto em continuar praticando? Não é o Senhor Jesus. É eu. É o meu pecado que eu abracei a iniquidade pelo pescoço e permaneço. O que Marcos 16 vai dizer? Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê não vai ser condenado, já está condenado, né? Então nós precisamos entender que o desejo do Senhor Jesus não é que nenhum de nós percamos a nossa salvação. O desejo do Senhor Jesus é que todos nós alcancemos a salvação. O desejo do Senhor Jesus é que todos nós cheguemos no céu e que o inferno vire uma repartição pública. Existe, mas não funciona. Então, o que me condena ao inferno? Deus? Não. Os meus próprios pecados e as minhas atitudes. Porque eu não falei por mim mesmo, né? Jesus dizendo, versículo 49. Mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Então, Jesus é um servidor do Pai. Ele é Pai, né? Ele é Deus, mas ele veio com a missão de salvação, enviada pelo próprio Pai. E o versículo 50, eu sei que o seu mandamento é para vida, é vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim, como o Pai me falou. Os mandamentos do Senhor são vida eterna. Quem os ouve e quem os pratica, pratica para a vida eterna. Por isso, amados irmãos e irmãs, nessa manhã, precisamos crer no Senhor Jesus, não apenas de palavras. Eu creio. Eu creio, mas eu continuo no pecado. Está condenado. Eu creio, mas não quero compromisso com ele. Eu já estou me condenando. Eu creio, mas eu quero mudar de vida. É eu que estou me condenando. O maior sinal do que eu creio no Senhor Jesus é as atitudes que eu tenho para mudar de vida. Eu preciso, em nome do Senhor Jesus, mudar de vida. Eu preciso, em nome do Senhor Jesus, mudar os meus pensamentos, alinhar minha vida com o Evangelho. Porque quando eu alinho a minha vida com o Evangelho, a minha vida se torna uma vida parecida com a de Cristo. Que o Senhor nos ajude no dia de hoje, que nós possamos pedir ao Senhor essa graça, de nós termos a nossa vida alinhada com a vida do Eterno.
Essa é a palavra do Senhor, irmãos e irmãs. Graças a Deus. Bem, vamos orar nessa manhã? Nós vamos orar nessa manhã também, vou até anotar aqui, pelo irmão Cosme, um membro ativo do Manhã que Evangelho. Hoje ele não está assistindo ao vivo, mas ele assiste mais tarde. O irmão Cosme fez aniversário ontem, dia 28, né? Cosme aniversário. O irmão Cosme fez aniversário ontem, dia 28, e hoje nós estamos aqui orando, agradecendo a Deus pela vida desse homem, que é uma bênção na Igreja Metodista em Parque Suécia. Amém? Então vamos orar nessa manhã por todos os enfermos. Vamos orar nessa manhã pelo Dia do Legado. O Dia do Legado é o dia que a Igreja Metodista em todo o Rio de Janeiro abre as suas portas, né, para a comunidade, através de trabalhos sociais, através de limpezas de rua, reforma de casas. Então, todas as igrejas metodistas no Rio de Janeiro e no estado da Paraíba está com as suas portas dia 1º de maio, sexta-feira, aberta para a comunidade. Vamos orar ao Senhor também, pedindo assim a sua bênção. Amém? Senhor, muito obrigado pelo Evangelho do dia. O Evangelho do dia nos ensina e nos desafia a amarmos a Jesus e vivermos com Jesus não apenas na teoria, mas nós precisamos prová-lo na prática. Eu obedeço na prática. Eu acredito no Jesus na prática. As minhas atitudes, Senhor, vão mostrar quem eu sou em Deus. Se existe alguma coisa em nós, como, Senhor, nós sabemos que existe, que precisa ser retirada para que possamos viver esse evangelho de hoje, retira, Jesus. Nós queremos ser homens e mulheres segundo o teu coração. Senhor, nós oramos nessa manhã, Deus, para que esse evangelho não se cumpra apenas na vida do meu irmão, mas se cumpra na minha vida. Pai, nós pedimos, Senhor, a tua bênção no dia de hoje. Queremos agradecer pela vida do irmão Cosme Souza, esse homem tão abençoado, esse homem de Deus, faz parte do Manhã do Evangelho. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre a vida do irmão Cosme. Que ele possa, Senhor Deus amado, todos os dias da sua vida, ser sempre para agradar e louvar o Senhor. Oro, Senhor, nessa manhã, Deus amado, pedindo a Ti, Deus, a bênção sobre os enfermos, pedindo a bênção, Senhor, sobre todos aqueles que sofrem, sobre a Tua igreja. Oramos pelo Dia do Legado, onde todas as igrejas metodistas, na primeira região e no estado da Paraíba, Senhor, abre as suas portas para, Deus amado, o Dia do Legado, que seja um dia abençoado, um dia de paz, que tudo nesse dia venha correr bem, Senhor. Repreende toda a fúria do adversário, amarra todos os planos do maligno, para que tudo, Senhor, ocorra de acordo com a tua vontade. Pedimos a tua bênção para o dia de hoje, orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Professemos a nossa fé, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, aonde há de vir julgar os vivos e os mortos.
creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Receba a bênção do Senhor, amado irmão e irmã, a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E todos os irmãos do Manhã com o Evangelho digam amém. Glória a Deus, querido. Que Deus possa abençoar o seu dia, a sua vida. Com Jesus é só vitória. Amém? Fique com Deus, pessoal. Um dia de bênção para você, um dia de graça para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Até sexta-feira, quando nós nos reunimos novamente aqui com a aliança com a água e a aliança com o Salmo 91. Deus abençoe a todos. Já fiz a oração da manhã hoje, antes do Manhã com o Evangelho, já está aí no seu particular, para você também ser abençoado pela oração da manhã. Graça e paz, gente. Um dia abençoado em nome de Jesus. Tchau, tchau.